pessoal, beleza? Então vamos embora para a primeira coisa que eu separei aqui para vocês, pensando nessa minha caixolinha depois da conversa que eu tive aí nesse final de ano com uma parte dos meus familiares. A primeira coisa que eu percebi que eu precisei intensificar intencionalmente isso na minha vida em 2025 e que eu vou duplicar em 2026 é o foco, pessoal. Foco. Você ter foco nas coisas, você ter foco e atenção. Inclusive é um curso que eu vou lançar abrindo sua cabeça e mostrando a realidade e o porquê que você precisa ter mais foco, ter mais atenção na sua vida e os benefícios que isso traz. Assim, é disruptivo, assim, é uma coisa muito importante na nossa vida e que eu tive em 2025 e eu vou intensificar muito mais agora em 2026. E é uma coisa interessante porque tudo que focamos expande, né? Onde eu coloquei o meu foco, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a expandir. E é assim, é uma coisa incrível que quando eu comecei a focar, quando eu comecei a prestar atenção e a estar presente em tudo aquilo que realmente eu decidi fazer, sem distrações, sem coisas que me tirava o foco. Então quando eu comecei a abrir mão de muitas coisas, e o interessante nisso que eu falei é que tudo que a gente foca expande. Então, onde eu coloquei o meu foco, os resultados eles começaram a vir. Então, eu parei de ficar pulando de galho em galho. E essa questão que eu falei que eu abri mão de muitas coisas é interessante, porque quando você começa a ter foco no que realmente você vai fazer, você começa a dizer não para outras coisas. Então, essa parte de dizer não em 2025 para mim foi assim complicadíssimo, porque eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não. Na verdade, todo mundo é. Eu acho que todo mundo não, mas a maioria das pessoas, elas têm uma dificuldade enorme em dizer não. Então, quando eu comecei a dizer não para certos tipos de coisas que não estava no foco que eu queria. E outra, pessoal, eu não estou falando em você dizer não para as coisas que lhe prejudicam. Entenda o que eu estou querendo dizer. Eu não comecei a dizer não para as coisas que me prejudicavam, até porque as coisas que me prejudicaram, eu aprendi muito rápido a dizer não para essas coisas. Eu tô falando para coisas que parecem ser boas, mas que tiram você totalmente do seu foco. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, coisas que são boas, são assim aparentemente legais, mas que tiram você do foco que você estabeleceu, da meta que você estabeleceu, do alvo que você estabeleceu, você também precisa dizer não para essas coisas. Então são essas coisas que a maioria das pessoas, elas têm dificuldades em dizer não, ou seja, aparecem tantas oportunidades aparentemente boas, mas que vão tirar você do seu foco, que muitas pessoas elas começam a abraçar todas as coisas boas que começam a aparecer no seu caminho, mas que na verdade essas coisas elas apenas estão tirando o seu foco
e a sua atenção naquilo que você quer realizar, naquilo que você quer fazer. Então, quando você começa a abraçar todas essas coisas que a curto prazo são coisas boas, são coisas benéficas, são coisas que vai lhe fazer bem, mas que na verdade, elas estão tirando o seu foco, elas estão tirando a sua atenção daquilo que você quer fazer e daquilo que você quer almejar para você. Então, quando eu comecei a dizer não, quando eu comecei a olhar essas coisas que realmente a curto prazo traziam coisas benéficas para mim, mas tirava do meu foco, cara, assim, eu comecei a andar muito mais rápido, eu comecei a progredir muito mais rápido. E parece coisa simples, coisa fácil e coisa assim, besta, que você tá dizendo, mas isso aí eu sei, mas isso aí eu já escutei em algum lugar. Mas eu também escutava isso várias vezes na minha vida, mas eu nunca pratiquei com uma intensidade e com uma certeza e convicção como eu fiz em 2025. Então, quando eu comecei a ter realmente foco e ser persistente, ser consistente, ser intencional naquilo que eu queria, as coisas começaram a acontecer e eu comecei a evoluir. E quando eu comecei a evoluir, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim extraordinária. Então, para você ter foco, para o resultado começar a vir, começar a ser mais claro e a você evoluir muito mais rápido, você tem que aprender a dizer não. E é interessante que tem um mentor meu que eu paguei eu paguei um preço gigantesco para poder entender e para poder me abrir a tudo que ele ensinava. Ele fala da festa do banheiro. É uma resenha que é uma analogia, né, a você estabelecer limites claros nesses pontos que eu falei, né, que parece benéfico para você, mas que na verdade lhe prejudica. Ele fala o seguinte, ele fala que você vai dar uma festa, daquelas festas bem engrenada, daquela festa de arromba que a turma fala aí na minha época. Então você vai fazer essa festa e você convida os seus melhores amigos. Só que na festa você bebeu tanto, você bebeu refrigerante, bebida alcoólica, enfim, o que você quer pensar. E aí você vai no banheiro. Então quando você diz, pessoal, dá licença aí, a festa tá boa, mas eu preciso ir aqui no banheiro rapidinho. Só que aí, por incrível que pareça, todo mundo quer ir no banheiro com você, para olhar você fazer o número 1, número 2, sei lá o que você quer fazer. E aí vai todo mundo no banheiro com você, né? E aí, com toda certeza, o que é que você vai dizer para essas pessoas? Você vai dizer não. Dá uma seguradinha aí que eu vou no banheiro e já volto. Aí não, mas a festa tá tão boa, pô. A festa tá tão boa, a festa tá massa. Você convidou a gente para vir aqui na sua festa e você não vai deixar a gente ir no banheiro com você? Como assim? Não, pô, você tem que deixar a gente ir no banheiro com você. E além do mais, eu vou olhar você fazendo as suas necessidades. O que é que você vai dizer? Com toda certeza, você vai saber dizer um não bem claro para essas pessoas. Porque no banheiro não tem festa, pô. No banheiro não tem festa, parece resenha, né? Mas quando você para analisar de fato e quando você para entender o que essa analogia traz para você, você diz, eu entendi. Então
Eu preciso colocar limites claros em situações e em pessoas que estão me atrapalhando a eu conseguir esse objetivo claro e esse foco e essa determinação que eu priorizei na minha vida. Então, esse dizer não é apenas para coisas que acontecem para você, mas são para pessoas também. Pessoas que atrapalham o seu foco. Pessoas que estão na sua vida, mas estão lhe atrapalhando de você chegar e atingir aquele objetivo que você mesmo planejou para você mesmo. Então, além de dizer não para coisas e acontecimentos na sua vida, você também tem que ter limites claros para pessoas que estão começando a atrapalhar e a tirar você desse foco. Então, eu comecei a fazer isso e deu muito, mas muito certo. Então, eu vou intensificar isso ainda mais nesse ano que está começando. Eu vou dizer não, um não e outra. E se não for, presta atenção, se não for um sim óbvio, que é outro mentor meu que fala sobre isso, se não for um sim óbvio, é um não claro, pô. Entendeu? Vou repetir para vocês. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, não fique naquela de deixa eu pensar, deixa eu ver, eu acho que vai ser bom, eu acho isso, eu acho aqui, não, eu acho que sim. Clara, assim, presta atenção, eu tô falando coisas aqui, sendo bem direto para você, e eu tô falando coisas aqui que você precisa fazer isso na sua vida, porque eu fiz e deu muito certo. Então, quando eu comecei a fazer essas coisas na minha vida, começou a dar muito certo. Então, quando eu comecei a dizer um não claro, porque não era um sim claro, eu comecei a dizer, rapaz, e quando você começa a dizer não, um não claro, não, porque não, e outra, e não precisa estar explicando o porquê não. Clara, eu não vou. Ponto. Eu não vou por quê? Porque eu não quero. Ponto. Beleza? Eu não vou. E por incrível que pareça, quando você começa a dizer não, você pensa que vai começar a machucar as outras pessoas. Você dizendo não, você vai começar a machucar as outras pessoas. E na verdade você não machuca ninguém, pô. Você não machuca ninguém, porque preste atenção, essas pessoas que começam a se machucar e começam a ficar doídas com o seu não, são aquelas pessoas que realmente estão lhe prejudicando e você não está nem percebendo. Porque se você colocou um limite, se você colocou um foco e está colocando atenção naquele objetivo que você quer persistir, e essa pessoa quer lhe tirar desse foco, trazendo outras coisas que a curto prazo parecem benéficas, mas na verdade não é, essas pessoas estão querendo lhe prejudicar. Porque aquelas pessoas que entendem qual é o seu foco e aonde você está colocando atenção, quando você der ou quando você disser um não claro, essa pessoa vai entender que você está dizendo não naquele momento porque o seu objetivo é esse, aquele. Então essas pessoas que realmente querem ficar do seu lado, elas vão entender. Beleza? Então é uma coisa interessante, porque quando você coloca foco e atenção no que realmente você quer para a sua vida, você precisa ter atenção em 3 coisas, que são os 3 Cs. Você precisa começar. Quando você define um objetivo na sua vida, é muito interessante você começar, você continuar e você concluir. Você precisa fazer isso. Então, num vídeo passado, em algum vídeo passado aí que eu falei do limiar de percepção de esforço,
quando você aumenta o seu esforço, quando você aumenta a sua percepção de esforço, você continua, você começa, continua e você conclui qualquer tarefa que você tiver foco na sua vida. Por que você começa, continua e conclui? Porque as distrações, elas saíram da sua frente. Então, quando as distrações começam a sair da sua frente, você começa a avançar muito rápido. E eu já falei aqui várias vezes isso, que eu li uma vez que Bruce Lee, né, escreveu que se você quiser derrubar um muro, você precisa colocar um ponto, você precisa escolher um ponto e você precisa bater naquele ponto o tempo inteiro. E assim, quando eu comecei a internalizar isso, quando eu comecei a entender o que isso realmente quer dizer, assim, foi disruptivo para mim, velho. Foi assim, eu não sei nem como falar o quão benéfico e o quanto esse ponto me ajudou. De eu escolher um ponto para bater, escolher um ponto para focar, para ter atenção e começar a perseguir isso, tirando todas as distrações e sabendo dizer não claro para todas aquelas coisas que começaram a tirar o meu foco. E em 2026 eu vou ter muito mais foco e a dizer muito não e a tirar muitas distrações na minha vida. E eu espero que você também consiga fazer isso na sua vida, e que se realmente você fizer isso do jeito que eu estou lhe explicando, do jeito que eu estou lhe mostrando e do jeito que eu fiz na minha vida, muita coisa vai acontecer nesse seu 2026 e você vai me agradecer lá no final se realmente você fizer tudo isso que eu falei aqui para você agora. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Esse foi o primeiro ponto de muitos que virão nas próximas segunda-feira. Então um abraço e vamos nessa.